Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente. Saúdo a todos, irmãos, internautas, pessoas que me assistem através deste canal. Hoje nós vamos para a lição de número 6, o cristão e o cuidado de Deus. O primeiro objetivo da lição, nós vamos ver sobre compreender que o amor de Deus é imensurável. No segundo ponto, segundo objetivos da lição, vamos mostrar que a dor nos aproxima de Deus. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final. Eu vou falar muito sobre isso e, queridos professores, professoras, pessoas que me assistem, vocês vão ver que muitas vezes nós passamos por problemas, aflição, dor, sofrimento, e isso nos traz mais próximo de Deus. Então eu vou trazer para vocês que nós devemos, antes de passar por esse processo, sermos agradecidos a Deus pela saúde que nós temos, para que nós na hora da dor não viemos agora a adorar o Senhor somente na hora da dor. Vamos começar agora, vou estar falando sobre isso. No terceiro objetivo da lição, eu vou falar sobre entender que o nosso fundamento é Cristo. Então, algumas perguntas vai ficar no ar aí, meus queridos internautas, professores e professoras. Nós vemos a Bíblia falar muito em pano de saco. As pessoas rasgavam a sua veste e vestiam em pano de saco. Afinal, o que é pano de saco? Vou estar falando nessa lição, explicando para vocês o que é. Nós também na lição vamos ver sobre ponto de equilíbrio. A gente usa isso muito no meio de empreendedorismo, ponto de equilíbrio no meio comercial, de indústrias, de empresas. Mas eu vou estar falando também, você sabe o que é ponto de equilíbrio? Vou falar sobre ponto de equilíbrio nessa lição. E também quero perguntar a você, vamos junto na lição, como você agiria no lugar de Esther? Vamos falar sobre essa grande mulher, essa grande liderança em preocupar com o povo. Porque, meus queridos, não se engana, alunos, professores, professoras, ou vocês podem estar mostrando para as suas classes, seus alunos aí, na tua sala de aula, a importância de nós sermos sábios, ser inteligentes, para que nós possamos entender e ver qual a lição nós traremos, né, para os dias de hoje, para a nossa vida. Então, como você agiria em lugar de Esther? Veja que Esther era uma rainha, mas ela estava voltada à preocupação com o seu povo. Nós estamos vivendo hoje, meus queridos internautas, esse tempo de pandemia, e você vê essa guerra e você pensa que os políticos estão preocupados conosco, está nada. É desvio e mais desvio de dinheiro. Eles estão preocupados em manter o seu nome alta. Vacina aos pés do Cristo Redentor. É uma propaganda tremenda. E por que não dizer que não só os políticos? Durante a lição eu vou estar mostrando isso, meus queridos internautas. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não estão preocupadas com a fé, com o Evangelho. Elas estão preocupadas com elas mesmas, com as suas organizações. São igrejas, muitas e muitas igrejas, cada uma está preocupada em defender os seus argumentos, mas não está preocupado, como Esther, em salvar uma nação, em salvar um povo. Então, os desejos, as preocupações saíram da direção, as preocupações dos evangélicos saíram da direção de Deus, e cada um agora quer propagar o seu talento, a sua igreja, o seu ministério, e quase não existe preocupação com o ser humano, trabalhar em favor
de outros. Então, como você, como líder, como professor da escola dominical, qual o paralelo que dá para fazer aí entre sua vida e a vida de Esther? Eu quero saber, também vou estar falando durante a lição, e gostaria que você procurasse se encaixar, fazer uma análise com quem você mais se parece, com Ramã ou com Mardoqueu. O texto de referência dessa lição está em Esther capítulo 4. Começa dizendo: então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu e mandou vestido, quando ela ficou sabendo que Mardoqueu estava vestido de pano de saco, então ela mandou aí vestido para que ele vestisse, mas ele recusou. Então a leitura em classe está em Esther do capítulo 4, versículo 4 ao 7. Gostaria que você lesse aí. O texto áureo diz o seguinte: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição: o caráter da rainha Esther ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. A introdução. Então, nesta lição veremos que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Observaremos ainda que a destruição familiar é o incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. Então nós vamos estar vendo aí estas coisas, meus queridos. Gostaria que vocês ficassem até o final desta lição. Nós vamos ver. Eu não quero que você seja aquele crente que na hora que você tem um acidente, quebra uma perna, aí você quer estar todo dia falando de Deus, adorando a Deus. Fale agora e ora para que o Senhor guarde, você de todo mal. Eu faço isso. Eu oro: Senhor, me guarda de acidente, guarda meus funcionários, guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda meus netos. Então eu oro nessa direção, e eu quero estar falando do Senhor agora. Eu quero dizer que o Senhor é grande agora. Então, queridos professores, queridas professoras, alunos, agora é hora de adorar ao Senhor. Nós estamos esperando a sua vinda. Não espera vir uma catástrofe, não espere vir um acidente para você dizer que o Senhor é bom. Aproveite para fazer algo para Ele. E outra coisa, nessa lição nós vamos ver que o diabo está de olho na tua família. Ele trabalha incansavelmente para estar derrubando aí a tua família, que é o prazer dele, é roubar a paz dos mares. Gostaria de agradecer aqui os meus internautas que estão comentando. Não se esqueça, gente, é tão importante quando vocês dão um joinha, quando vocês comentam. Eu fico tão feliz. Eu olho cada comentário. Aqui diz o seguinte: a paz do Senhor, pastor Ademar. Sou a diaconisa Ana Xavier, Macaé, Rio de Janeiro. Ela é professora da EBD e ela diz que tem aprendido muito nas minhas aulas. Deus abençoe, irmã Ana Xavier, grande abraço, sucesso no seu ministério. Lourdes e Palmas do Tocantins, a paz do Senhor Jesus, obrigado por nos compartilhar as aulas, diz que tem ajudado muito. Deus abençoe minha querida irmã Lourdes. Reinaldo Lopes, São Luís do Maranhão, a paz do Senhor, presbítero. Continue e persevere, que será alcançada a bênção. Obrigado, meu querido. Lúcia de Azevedo, Castro dos Santos, a paz do Senhor. Obrigado pelas lições, tenho aprendido muito. Obrigado, minha querida irmã Lúcia. Maria Valdirene, Senador Canedo, Goiânia. A paz, presbítero. Eu tenho aprendido muito com você. Obrigado, eu fico feliz com vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus enriqueça o ministério de vocês. Ponto 1, o cristão e seu ponto de equilíbrio.
muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitudes, sem saber o que fazer. Olha aí, meus queridos. Então, é como se tudo estivesse sendo mascarado por uma máscara de negatividade que num momento ruim traz à tona. Então aí vem o abatimento, que traz preocupação, o desânimo, nos deixa frágeis e sujeitos a ataques traiçoeiros de Satanás. Os judeus ficaram desanimados diante do decreto do rei para exterminar todos eles. Grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinzas. Então, meus queridos, nós estamos vendo que todo o povo de Israel que estava no reino persa, eles agora invocaram a Deus, e muitos deles se vestiram de pano de saco e deitaram na cinza, sinal de humilhação. Então, meus queridos, o que é ponto de equilíbrio? Nós estamos vendo nessa parte que nós estamos estudando aqui do primeiro ponto, que o cristão e o seu ponto de equilíbrio. Você tem ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, o que é, meus amigos? Eu disse que eu falaria sobre o ponto de equilíbrio, ser inteligente. É interessante que nós, como cristãos, possamos ter o ponto de equilíbrio. Pastores, líderes de mocidades, dirigentes de ciclo de oração, professores, professoras de escola dominical, se vocês não têm ponto de equilíbrio na fé, vocês estão sujeitos a ter problema, a fracassar. Então eu não quero chamar a atenção de vocês, mas eu quero dizer aqui a importância de nós termos aqui o nosso ponto de equilíbrio. E o que é ponto de equilíbrio? Na fé, no servir a Deus, o ponto de equilíbrio é uma fé inteligente, para uma vida inteligente, pois sem fé traz desesperança, e fé sem inteligência traz fanatismo. Então, meus queridos, nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Tem pessoas que têm fé, mas não têm inteligência. Você precisa aprender a discernir as coisas de Deus, como você deve se comportar como cristão. Ter ponto de equilíbrio. Expliquei isso aí para a sua sala de aula. Ponto de equilíbrio. Fé inteligente. Você tem pessoas que trazem um certo fanatismo. Nossa Assembleia de Deus acontece isso. Você encontra pessoas pulando para lá e para cá, que você não sabe por que elas estão pulando, nem elas mesmas sabem. Aqui aconteceu uns tempos, numa cidade vizinha aqui, um irmão, ele fazia um pula-pula na igreja, e um aluno meu aqui de teologia resolveu acompanhá-lo. Eles estavam na igreja, naquele pula-pula, aí saiu lá fora, comprou um pastel. Parece que comeu o pastel na maior tranquilidade. Quando entrou na igreja, pula de novo. Meus queridos, cuidado com a fé sem ponto de equilíbrio. Você cai no descrédito. Porque não dá para ser menino toda a vida. Claro que eu não sei o porquê da tua alegria, mas a alegria, essa nós acompanhamos só dentro da igreja. Às vezes a pessoa dentro da igreja, o pastor está pregando e ela está gritando, glória a Deus, irmãos, saiba, tenha ponto de equilíbrio, as pessoas querem ouvir a mensagem. Agora, próprios pregadores chegam aí. Os irmãos que dão glória a Deus já chegaram. Irmãos, a glória de Deus vai encher o tempo quando a sua palavra for explanada com poder, com graça. Aí a glória de Deus enche o templo. É assim, irmãos. As pessoas, mesmo lideranças, querem viver um mecanismo em que as pessoas são forçadas a dar glória a Deus. A glória de Deus vem até nós. Nós entramos na glória de Deus conforme nós entramos no seu reino, conforme nos aproximamos de Deus. Então, falo de fé e inteligência, ponto de equilíbrio, fé inteligente.
A fé sem inteligência traz fanatismo. Irmãos, nós temos pagado o preço alto por uma fé sem inteligência, por falta de ensinamento. O povo sumir da escola dominical. Escola dominical é a escola de formação de obreiro. Essa igreja tem 300 membros. Você chega na escola, tem 10 alunos. E aí o professor diz assim, as pessoas não querem mais escola. Está faltando aí, meus queridos, um trabalho em equipe, desde o líder pastoral, coordenador da escola dominical, professor, para poder trazer um ensino embasado na palavra de Deus, de maneira que as pessoas tenham vontade de vir para a escola dominical. Eu digo, as pessoas acham comigo, me perdoe, mas se a sua escola dominical não traz incentivo nenhum, o professor lê a lição meia hora antes de ir para a escola e quer ensinar, e você fica lá perdido e dorme, abre a boca, não vá na escola, principalmente se for domingo de manhã. Não vá na escola. Aí é melhor você me acompanhar aqui pelo canal. Ou então você, como um agente que trabalha na obra de Deus, diga, pastor, melhora essa escola dominical. É preciso que a igreja, pelo menos um grande percentual da igreja esteja na escola dominical. Mas não porque o pastor obrigou a ir. Pergunte o que tem que mudar, faça lá uma caixa. E porque as pessoas colocarem e não colocar o nome anônimo, por quê? O que precisa mudar na escola dominical? Um domingo que a igreja está cheia. Coloca uma caixa lá na frente. Por que você não vem na escola? O que você acha que tem que mudar na escola dominical? O horário está muito cedo, vamos puxar ele mais para tarde, porque é importante que a igreja aprenda. Mas quando Jetro foi levar a esposa de Moisés, ele chegou lá, viu que Moisés, por exemplo, estava faltando dinâmica no ensinamento de Moisés. Porque Moisés não deu, não, mas não tinha dinâmica. Tinha que fazer equipe, tinha que melhorar. E aí ele deu aquele conselho e tudo melhorou. Então, meus queridos, o ponto de equilíbrio, ele, por exemplo, no meio empreendedor, no meio dos comércios, ele é um indicador de segurança do negócio. E aqui ele é um indicador inteligente de segurança da nossa fé. Então o Senhor Jesus também passou por um momento de muita tristeza. O ponto de equilíbrio do cristão para esperar a adversidade é agir com quietude e confiança em Deus. O 1.1 diz, o cuidado de Deus com o seu povo. Estar sob os cuidados de Deus significa segurança. É a garantia de sucesso nos momentos difíceis. Então você está com uma fé equilibrada, vem a tempestade, você tem garantia que Deus vai cuidar de você e que você vai ter sucesso nos momentos de dificuldade. Então, Deus já tinha falado e já tinha dado prova de seu amor para com o povo de Israel durante a travessia do deserto, os livramentos do extermínio. Então, quando tudo parecia escuro e incerto, Deus intervém através da manifestação do seu amor. Ai de quem quer atrapalhar a obra de Deus. Então precisamos nos sucumbir sobre o peso das provações, porque o Senhor prometeu ser nossa força, nosso escudo e o nosso cântico, dizia o salmista. O 1.2 diz, o Senhor deve guiar a nossa vida. Jeremias 29:11 nos faz entender que Deus nos conhece e tem excelentes planos para cada um de nós. Deus tem plano para todos. Irmão, eu fico inquieto quando eu vejo uma pessoa pregando que Deus escolheu, Deus me escolheu, eu sou escolhido de Deus. Meus queridos, Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aí você aceita Cristo, porque Deus amou-nos de tal maneira que entregou seu Filho para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja essa escolha, você está sendo uma pessoa que está pregando predestinação dentro da Assembleia de Deus. Nós estamos vendo isso, queridos professores, queridos alunos.
professoras, em nome de Jesus, tira a predestinação. Tira esse pregamento de predestinação. Quando se fala em escolha, Jesus, quando disse no capítulo 15 que não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês, ele estava falando com os discípulos, dizendo a eles, disse, olha, eu fui a cada um de vocês. Lembra, Jesus passou a noite toda orando para escolher aqueles discípulos. E ele disse, eu vos escolhi para que vocês vá e dê frutos. É isso, meus queridos. Se você é um escolhido, você está no ministério. Nós estamos falando de pessoas que é chamado para o ministério, que é chamado para fazer a obra de Deus. Se você é um escolhido, você está fazendo a obra de Deus. Porque você aceita Jesus, aí Deus escolhe para te dar dons ministeriais, dom para tu ganhar outros para Cristo. É a escolha, não é que você, eu tenho falado isso, não é que você foi o bonitão escolhido para morar no céu. Deus te escolheu. Acontece o que acontece, você é escolhido de Deus. Ah, legal ou melhor, meu irmão que era um cara super legal, então Deus não escolheu a mim. Larga de ser besta. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Se esforça para você entrar no reino de Deus. A porta é larga, a porta que entra é estreita. Por quê? Porque Jesus é o caminho da santidade. Então, meus queridos, nós precisamos ter uma fé pura como a de Esther. Ela pôde entender que os planos de Deus são sempre os melhores. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo já dizia isso. Sirva a Deus e Ele vai ter cuidado de ti. Então observamos, meus queridos, aqui, que desde o princípio do nascimento, o Senhor já cuida de nós. Por isso podemos afirmar que o aborto é um grave pecado diante de Deus. Deus conhece o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece as coisas que estão nu e patente perante Deus. Um trem de Esther, uma serva altruísta, disse Esther, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? O que responderia o seu esposo? Depois de um questionamento tão sábio que ela fez. É claro, meus queridos, é por isso que eu digo, nós precisamos estar lutando. A nossa bandeira tem que ser o Evangelho. Não importa se é da igreja A, igreja B, igreja C. Nós estamos buscando uma bandeira como nós fôssemos um partido político. Nós queremos para nós, mas nós não estamos preocupados com o povo. E Esther, sim, com Mardoqueu, se preocupou em salvar o seu povo. O ódio era sobre Mardoqueu, mas ele estendeu. Amã estendeu e quis exterminar com o povo. Esther nos mostra que o principal alvo da vida cristã é o amor ao próximo. Como você está, como você vê seu próximo. Traga para você, professores, alunos, quer entrar no céu? Se você não amar o seu irmão, você vai para o inferno. Jesus disse isso. Não tem comunhão com ele, não quer oferta. Não adianta fazer oferta que eu não quero. Assim diz Deus. Eu não quero oferta tua. Se você tem problema com o irmão e está querendo ter paz comigo, você não terá paz comigo. Então, meus queridos, se o homem não amar ao próximo que vê, como poderá amar a Deus a quem jamais viu? Irmãos intrigados, irmãos que não conseguem nem olhar no olho do outro, está nas igrejas, está contaminada com isso, e aí diz, Jesus está aqui, Jesus está aqui na igreja. Irmãos, eu tenho que ficar olhando, mas será que Jesus está mesmo? Porque quando Jesus está na igreja, sai uma palavra de poder, as coisas acontecem. Vejam os primeiros cristãos. Gostaria que vocês, eu vou deixar na descrição aqui abaixo, assistissem um vídeo em que eu falo sobre um terrorista que está estreito. Dê uma olhada naquele vídeo e vê a coragem dos irmãos. Então Esther, ela coloca aqui sua vida em risco, mas para salvar seu povo da destruição que estava por vir. E você como líder que está fazendo? Josias Antônio, a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe, meu querido. Antônio Carlos de Freitas Júnior, obrigado aí por sua participação.
Noemi Bias, ela é a missionária que está sempre nos acompanhando. Ela é de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Ela é superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Madureira. E ela disse que gosta muito de assistir meus vídeos e tem aprendido muito. Querida irmã, Deus lhe abençoe. Vai compartilhando. Osair Antônio, ele é de Buriti, Goiás. Pai do Senhor, Deus continue te abençoando. Obrigado, meu querido. Ana Xavier, obrigado, querida Ana. Gilvandre Silva, e ele e a sua esposa Érica, que está me acompanhando, tem me acompanhado nesse canal, diz que tem aprendido muito, e ele diz que assiste todos os subsídios. Deus abençoe grandemente, isso me enriquece, me enche de alegria. 2. A dor nos impulsiona a buscar a Deus. O significado da palavra dor no dicionário tem a seguinte definição: expressão de um sofrimento, de uma tristeza física ou moral. Era esse o sentimento que pairava em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, o seu decreto. O sofrimento traz perturbação na alma e nos aproxima de Deus. Então, meus queridos, é um ponto que eu vou tocar um pouquinho rapidamente, que meu tempo é curto, mas dizer a vocês, é tão gostoso quando a gente está bem, com saúde. Eu vejo pessoas em cadeira de rodas, que não nasceram com o privilégio que nós temos de andar, de caminhar, com o privilégio que nós temos de correr para lá e para cá, falar. Uns nasceram mudos, outros nasceram sem visão, e adoram a Deus. Eu conheço um moço que ele passou por um certo problema de saúde, e esse moço, agora ultimamente, ele só falta pegar o céu com a mão. Quer dizer, a dor nos aproxima de Deus, mas eu gostaria que nós não esperássemos a dor, que nós vivêssemos junto com Deus. Sempre disse, não há um tapete vermelho para nós andar por cima, mas se você estar com o Senhor, Ele é fortaleza, bem presente em nossas angústias. Então, o sofrimento, ele nos abate, mas a dor nos aproxima de Deus. Por isso que muitas vezes é preciso que exista alguma coisa errada para que nós encostamos perto de Deus, que nós venhamos sofrer algo, porque é melhor perder a vida do que perder a salvação. Então o sofrimento traz perturbação da alma e nos aproxima de Deus. O 2.1 diz, devemos agir por fé. À medida que as cartas de extermínio dos judeus chegavam às províncias, só restava a Esther olhar para o alto e se lembrar de como o Senhor havia libertado o seu povo do Egito. Mardoqueu demonstrou fé quando respondeu a Esther com firmeza, assegurando-lhe que se ela não agisse, de alguma maneira o Senhor salvaria o seu povo. Olha, se tu não fizer, Deus trará livramento. Então, nós precisamos agir com fé. O marido encorajar a esposa o esposo, e assim por diante. E a liderança encorajar a igreja, com exemplos. Então, a mesma fé cabe aos cristãos de hoje, pois o Senhor se levanta em defesa dos seus. O 2.2, ou clama ou perece. Então, Deus anseia que nós o procuremos e clamamos por Ele. Veja bem, ou clama ou perece. Ou você tem a ajuda de Deus, ou você tem um sofrimento. Então, assim como uma criança, ela, quando vê um perigo, ou qualquer outro problema que está fora do seu alcance, do seu poder, ela grita, pai, pai, ou a mãe que estiver perto, mãe, mãe. E o pai ou a mãe diz, o que está acontecendo, meu filho? O pai já sai correndo, a mãe já sai correndo. Então nós também podemos clamar ao Senhor, pois Ele está com o ouvido atento para nos auxiliar. Então nós precisamos tomar a decisão sábia na hora certa. Então na hora certa, quando você antecipa, é um perigo. Então vai orando para que Deus vai te direcionando. Esther decidiu jejuar e clamar juntamente com o seu povo de Deus. Sabe em que hora?
na hora certa. Então o Senhor deseja responder às nossas orações e Ele vai surpreender as nossas vidas com milagre. Então nós vemos aqui no que nós estamos estudando, desde o começo da lição, está falando sobre Esther, a linda história deste livro, e que nos traz aí muitos modelos, grandes modelos, para que nós possamos agir em nossos dias. Então, não é assistir de camarote a desgraça do povo, mas é lutar em favor deles. 2.3, buscando forças na adversidade. As circunstâncias diziam que a morte era questão de dias para o povo, a sorte já havia lançado. Então, se você cruzar os braços na hora da adversidade, o inimigo vai se andar com você. Então, o que era pano de saco? Eu falei na introdução que eu falaria sobre pano de saco. Pano de saco era um tecido rústico, semelhante ao saco de café, saco que se usava para colocar café. Vou estar mostrando aí, dê uma olhadinha aí na imagem que eu estou colocando. Então, quando ele se vestia dessa forma e se enrolava na cinza, então era sinal que ele estava passando por uma grande tristeza. Então, era uma maneira que o povo antigo usava dessa forma. Vamos encontrar vários personagens bíblicos rasgando sua roupa e se vestindo de pano de saco. O 3.1 diz: Deus sempre estará conosco. Quando a desesperança da alma atingir o nosso ser, careceremos de buscar o alento de Cristo. Então, meus queridos, segredo para alcançar vitória é estar alegre na hora da tribulação, que não é fácil, né? Mas alegre na esperança, ser paciente, pois vai passar. Apesar de passarmos por lutas diárias, a misericórdia do Senhor sempre nos alcança. Não desanime, não se desaponte. Então, nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. O plano traçado por Ramã era destruir toda a genealogia dos judeus, mas Deus se fez presente e mudou a história. O 3.2 diz: não deixe que nada roube sua paz. Tem pessoas que qualquer coisa está roubando. O extermínio familiar é uma luta intensa que o diabo trava desde o momento em que soube que de uma mulher nasceria o Salvador do mundo. Então, é uma batalha antiga, como eu disse. Satanás quer destruir os lares, já falei aí anteriormente. Porque ele sabe que se a família está mal, não importa o quanto as outras coisas estejam bem, tudo vai mal, a igreja vai mal, tudo vai mal quando a família está mal. Então, deixa Deus cuidar da sua casa, da sua família. O 3.3 diz assim: sua família espiritual é o alvo. A Bíblia nos descreve com nitidez que nos últimos dias a igreja enfrentaria a ira de Satanás. E nós estamos enfrentando. Eu contei uma experiência antes aí, você vê quanto nós estamos enfrentando, pois o maior desejo de Satanás é devastar o povo de Deus. Ele quer que é ele que impulsionou Ramã. O Satanás quer que nós nos prostramos diante dele, não diante de Deus. Isso Ramã queria fazer com o povo, instruído por Satanás. Então, as transformações sociais e a banalização do casamento está acontecendo. E a igreja, ela tem que ser uma das maiores intercessoras da família, a maior instituição para interceder. Então, quando a igreja é negligente em sua condição espiritual, fora dos propósitos divinos, tudo vai mal. O que a tua igreja, o que a tua escola está fazendo pela sociedade, pelas famílias? Tem que fazer algo. Concluindo, Mardoqueu nos deixou um grande legado. Qual legado você vai deixar como professor de escola dominical, como professora, como líder, como pastor? Então, meus queridos, a confiança de Mardoqueu e a fidelidade trouxe grandes benefícios. Então, que nós possamos seguir esse exemplo e nós nunca devemos nos curvar diante de outro, a não ser diante de Deus. Quero convidar você para a 7ª lição. Deus intervém através de suas ações. Não esqueça de compartilhar, pode fazer suas críticas, também pode aí fazer seus comentários. Deus abençoe a todos vocês
e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.